Oi gente, vim comentar aqui sobre o bolo que eu fiz de teste ontem, na verdade. Eu peguei uma receita, duas receitas de bolo de chocolate que eu queria muito experimentar. Eu tava com vontade de comer um bolo com Nescau. E aí eu peguei duas receitas diferentes, elas eram diferentes e eu peguei o melhor de cada uma, adaptei e criei uma receita só. Esse processo de criação não é uma coisa simples, vou pegar duas receitas, pego a média das duas, divido por dois, não é bem assim que acontece. Tem que entender a função dos ingredientes, entender o porquê de cada ingrediente estar ali, o que ele vai trazer para a receita e aí você faz o teste, né? É sempre teste. Então você pega a receita que você criou, você faz o teste e você vê o resultado. Depois que você vê o resultado, você avalia aquele teste. Então, entendendo bem o que a manteiga faz, né, o que levou na minha receita, levou manteiga, entendendo bem a função dela como gordura e como método de preparo, e a gente fez um bolo método 2 etapas ali, entendendo bem a função dos açúcares, porque eu coloquei açúcar mascavo junto com açúcar cristal, entendendo bem a função do ovo, do trigo, da maisena, do fermento e do próprio Nescau como ingrediente seco. Eu sabia mais ou menos o que cada um ia trazer de benefício ou malefício dentro da receita, caso não chegasse a ter um resultado como eu queria. E o resultado foi um bolo perfeito, extremamente fofinho, delicioso. Nem todo teste, né, assim que você cria uma receita dá certo. Normalmente dá, às vezes não dá, o que é comum. E quando não dá, é legal que você vai botar, né, o que você aprendeu para funcionar e vai testar e vai modificar algum ingrediente ali, seja a quantidade ou seja mesmo simplesmente a troca, para refazer a receita. Então ela ficou perfeita para a função que eu queria. E eu botei isso nos stories e algumas pessoas não entenderam. Como assim? Qual era a função? Eu queria um bolo caseirinho, fofinho, para jogar uma cobertura em cima e comer em casa no lanche da tarde. Então, qual que é o melhor bolo para isso? Não tem uma regra, mas o que eu gosto é um bolo bem fofinho, desmanchando, com aquelas migalhas bem lindas, pequenininhas, fofinhas, desmanchando na boca. E o bolo ficou assim. Agora, se eu precisar dessa massa de chocolate para fazer um bolo de casamento, um bolo de altura dupla, ela não é ideal. Então, o resumo do que eu falei aqui, não existe massa certa ou a melhor massa do mundo. Existe a massa que você quer naquele momento, né? Para estratégia, para você usar naquele determinado momento. Então esse bolo não seria um bom bolo para bolo de 2 andares, enfim, que ele é muito fofinho. E aí eu fiz a pergunta, o que fazer para o meu bolo, então, ter mais estrutura, para esse bolo especificamente? Você tem duas opções aí, ou usar outra receita ou modificar essa. Então, para modificar essa, eu perguntei o que vocês fariam para modificar essa receita para ela ter mais estrutura. E eu coloquei, né, os ingredientes nos stories, e aí muita gente falou ovo, muita gente falou fermento, muita gente falou aumentar líquido. Foi uma coisa assim extremamente aleatória. E eu percebi que esse assunto ele é um assunto que não está em domínio das confeiteiras. E isso eu acho que é a base pra gente trabalhar com confeitaria, entender a função dos ingredientes e qual é o resultado delas na receita. Então, nessa receita específica, eu mudaria 3 coisas. Eu poderia mudar 3 coisas. Não é que eu vou mudar e já vai dar certo. Gente, é teste. Né? Eu sempre falo que confeitaria é química, então não dá pra falar de química sem teste. Então, eu alteraria a manteiga, que é a gordura, né? A gordura traz uma função que é maciez, além de sabor. E eu alteraria diminuindo, não aumentando. Se eu aumentar, é a manteiga que traz a fofurinha, né, no bolo. Então, se eu aumentar, vai de encontro com o que eu espero, que é uma massa mais estruturada. Outro ingrediente que eu mudaria seria a maisena, ou amido de milho, né? Não precisa necessariamente usar a maisena. Por quê? Maisena é uma farinha que não tem glúten, né? Então ela é uma farinha que não dá estrutura, pelo contrário, ela deixa mais fofinho o bolo. Então, se eu quero que o meu bolo tenha mais estrutura, seja menos fofinho, eu tiraria a maisena. E aí, nesse caso, eu poderia colocar mais trigo no lugar dela, ou colocar outra farinha. Isso aí já seriam outros testes. E maisena, farinha, que é a farinha, né? A gordura
E a última coisa seria aumentar a quantidade de trigo, né? Se essa receita, por exemplo, não tivesse manteiga e tivesse ficado extremamente fofinho, eu aumentaria o trigo, aumentaria os secos, que aumentaria um pouco o glúten, aumentaria um pouco a estrutura. Então essas são os 3, de uma forma bem geral, bem rápida, pincelando os 3 ingredientes que eu alteraria nessa receita. E é claro que se eu modificar os ovos vai alterar o resultado final, se eu alterar o fermento vai alterar o resultado final, se eu alterar a quantidade de líquido vai alterar sim o resultado final. Mas de uma certa forma a gente tem que procurar saber por que eu quero mudar, o que eu preciso mudar e qual ingrediente que me dá isso. Então, talvez o início do estudo de vocês, a partir de agora, para buscar entender mais a receita e modificar ela, é isso. Primeiro, vocês vão estudar quais as funções dos ingredientes. Segundo, qual foi o resultado, entender o resultado do bolo que você quer, se ele ficou do jeito que você queria, se não ficou, o que aconteceu, qual o ingrediente que está diretamente relacionado a isso e como você vai alterar isso no final das contas, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, que na verdade eu tentei trazer como uma brincadeira, porque muita gente eu acho que tem, talvez, sei lá, preguiça, ou acha que não vai conseguir entender, ou é muito difícil. Então eu quis trazer esse ar mais leve para vocês e vamos tentar fazer isso mais vezes. Esse tema é algo que eu busco muito nas minhas alunas, nas minhas aulas. Vocês aí que estão assistindo, que são minhas alunas, sabem que eu busco muito, tanto que tem muita aluna me procurando, que me procura, na verdade, para dar aula particular sobre função dos ingredientes e a química, etc. Então é um assunto que vocês enxergam em mim e isso é muito bom, porque eu defendo muito isso. A gente entender bem do que a gente está fazendo, não simplesmente seguir receita, gente. Não é legal você simplesmente seguir receita e pronto. Quando você cria, você tem receitas suas que ninguém mais vai conseguir fazer por você. Isso é massa, é lindo, é incrível e ninguém vai copiar, porque tá tudo aqui, ó, da criação, do estudo, óbvio. Tem muito estudo envolvido. Procura livros sobre o assunto, lê. Na internet eu tomaria um pouco de cuidado nas buscas, nem tudo que tá na internet tá certo. Então, livros de autores que vocês conhecem, de escolas, é mais indicado nesse momento e nesse assunto para vocês estudarem. E aumentar aí o leque na cabeça de vocês de informação sobre o tema. Não estou dizendo que vocês vão ler o livro e já vai saber modificar a receita, criar várias receitas, é um processo. Eu já testei muito, muito, muito. Então se hoje o pouco que eu sei é porque eu já testei muito. E eu falo pouco por quê? Porque a gente não vai... a gente não para de aprender sobre o assunto nunca. A confeitaria é gigante. Então, quanto mais receita eu testo, mais eu vejo que eu consigo melhorar, aprender mais ainda sobre o assunto. E isso, na verdade, empolga. Não traz nenhum desânimo, pelo contrário. Me empolga querer estudar cada vez mais sobre o assunto. E eu gostaria que vocês também tivessem essa empolgação para ter o domínio sobre o assunto. Isso é refletido nas suas redes sociais, nas suas... seja quem é aluna, quem é professora aqui da aula, suas alunas vão perceber, seja para os seus clientes que comem os bolos de vocês, eles vão perceber esse cuidado, desde o processo da massa do bolo até o próprio preparo, né, para a venda. Isso tudo é refletido nas redes sociais e eles vão conseguir enxergar esse carinho, porque, poxa, se ela se preocupa em função dos ingredientes, imagina só como esse bolo não é gostoso e tal. Então isso é muito maneiro. E eu espero despertar isso em vocês, tá? Façam isso em casa, testem receitas novas, usem tudo isso que a gente comentou para adaptar elas, caso vocês precisem melhorar ela ou simplesmente modificar. E me conta depois qual o resultado. Eu vou adorar ver o antes e o depois de vocês. Se vocês puderem tirar uma foto do bolo de vocês, modificar ele, me mostrar o resultado depois, mesmo que dando certo ou não, me mostra. E isso é um teste que vai fazer vocês crescerem muito, eu tenho certeza, tá? Um beijo e até mais.